O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao culto. Agora teremos o momento da pregação da palavra. Hoje pela manhã, no culto das 8, nós fizemos a exposição de Jonas, capítulo 1. Né? Jonas é um livro bastante conhecido, né? Mas eu creio que, pela graça de Deus, sempre quando nós lemos de novo, pregamos, né? Estudamos o livro, enfim, pela graça de Deus, nós sempre, pela graça dele, aprendemos um pouco mais. Ele sempre fala aos nossos corações. Então nós vimos no culto das 8, Gênesis capítulo 1, no culto das 11, Jonas, pastor Tiago que pregou em Gênesis, Gênesis capítulo 1, de novo eu falei Gênesis, Jonas capítulo 1, depois Jonas capítulo 2, eu não sei por que eu estou errando aí, e agora pela graça de Deus vamos expor o capítulo 3 de Jonas, né? Lembrando rapidamente, antes de fazermos a leitura aqui do capítulo 3 de Jonas, a gente conhece mais ou menos o capítulo 1, né? Deus, ele chama Jonas para ir até Nínive, que era, ali Nínive é a capital do Império Assírio, e era um povo inimigo. Os assírios eram conhecidos como um povo extremamente violento, muito violento mesmo. E o rei de Israel, que havia sido preso junto com o povo de Israel, era Jeroboão II. O povo de Deus já havia se separado, né? As tribos já haviam sido separadas por causa de pecado, por causa de rebelião, por causa de idolatria. E aí Deus, o soberano, o incomparável, que nós acabamos de cantar aqui, ele tinha planos para Jonas, ele tinha planos para os ninivitas, e ele disse: Jonas, vai para Nínive e prega uma mensagem lá. Jonas, isso a gente tem informação lá no capítulo 4, ele não vai para Nínive. Deus tinha dado essa ordem clara: vai para Nínive. Jonas, sabendo que devia ir para Nínive, ele vai para Jope, para um porto de Jope, e pega um navio para Tarsis. E por quê? É que mostra o drama humano de Jonas e o nosso, né? Ele sabia, Jonas odiava os ninivitas. Povo inimigo, povo violento, que havia aprisionado o povo de Israel, matado pessoas que você ama. Jonas sabia que se ele fosse lá e pregasse uma mensagem, mesmo uma mensagem assim, sem nenhuma vontade, Deus poderia operar perdão e redenção naquele povo. E é por isso, Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. E ele vai para Nínive, vai para Jope e depois vai para Tarsis, né? E o capítulo 1 desenrola nesse sentido. Jonas vai até o porto de Jope, pega um navio para Tarsis, e o Deus soberano, ele manda uma tempestade. O Deus incomparável que nós cantamos aqui, ele é soberano nas tempestades, em todos os eventos da natureza. Deus manda uma tempestade, o mar revolto, e ali dentro daquele navio, você tem Jonas, que é o crente, e você tem marinheiros ali que são de outras nacionalidades, tem outros deuses. O texto deixa isso bem claro. E no meio daquela confusão toda, a turma achando que ia morrer, Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Essas pessoas vão até a Jonas, os marinheiros, que tinham outros deuses, falam: o que você está fazendo dormindo? E aí a ficha deles cai, porque Jonas lá no início havia dito para esses marinheiros que ele estava fugindo de Deus. Eles jogam sortes, né? E Deus, o que comanda a natureza, e Deus é soberano, inclusive no lançar de sortes. Não era um jogo de sorte ao azar. Ali as pessoas tinham a noção de que elas não sabiam o que fazer. Por que está tendo essa tempestade? Eu quero uma resposta. Eles lançam sortes e a sorte recai sobre Jonas. E aí Jonas, ele desiste. No início, aqueles marinheiros, eles não jogam Jonas ali no mar. Eles são bondosos com Jonas. O que a gente vai fazer?
E aí no segundo momento, Jonas realmente fala, ó, pode me jogar no mar, o mar só vai sossegar se vocês me jogarem no mar. E ele é jogado no mar, e imediatamente, bonança, paz. O capítulo 1 termina dessa forma, essa é a primeira cena, né? E aí no finalzinho, o capítulo 1 tem 17 versículos, ele vai até essa primeira cena vai até o versículo 16. No versículo 17 do capítulo 1, Jonas está no mar e ele é engolido por uma baleia? Não, por um grande peixe, né? A gente não sabe exatamente, mas ele é engolido por um grande peixe. E aí é um fato histórico, é um milagre que acontece. Um homem é engolido por um grande peixe, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso é um milagre, e se você duvida disso, você duvida de Cristo. Porque Cristo, quando faz uma referência à sua morte e ressurreição, ele usa esse texto e esse evento como algo histórico. Ele faz uma comparação. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites literais no ventre da terra, e depois vou ressurgir. Tá? Então, sem essa de que é uma ficção com fundo moral. Isso aqui não é fábula de Esopo. Tá? Esse texto é um texto histórico, é milagre. E de novo, repito o que eu falei de manhã, sem essa de também, né? Isso daí acontece ainda hoje, você sabia? É porque eu vi uma história, eu vou mandar um vídeo para você de um cara que foi engolido lá no Amazonas. Não, ele não ficou. Ninguém é engolido por um peixe, fica 3 dias e 3 noites, depois é vomitado na praia. Isso não existe. Né? Quem lida lá com grandes peixes aí pode ser mordido por um peixe, pode ser comido por uma baleia, mas morre. Né? Comido por um tubarão, mas morre. Isso tem. Agora o que aconteceu com Jonas é milagre. E assim termina o capítulo 1. Jonas está de costas para Deus. Capítulo 2. A cena começa com Jonas no ventre do peixe. E é a primeira vez que Jonas vai fazer uma oração. E nessa oração, assim como aqueles marinheiros, uma coisa que eu esqueci lá do capítulo 1 é que aqueles marinheiros que eram idólatras, tinham outros deuses, eles no final do capítulo 1, eles temem ao Senhor, eles fazem votos ao Senhor e sacrifícios ao Senhor, eles foram convertidos. E Jonas, o crente, ele era crente, né? Crente aqui, estou usando essa palavra de forma anacrônica aqui, mas ele é uma pessoa temente a Deus. E Jonas só vai orar dentro do ventre do peixe. Ele faz uma oração onde ele pede perdão ao Senhor, onde ele reconhece a sua pequenez, e ele clama ajuda ao Senhor. Algo estava acontecendo no coração de Jonas. Aquele Jonas que no início só odiava, não é que o ódio saiu totalmente, mas algo começa a mudar no coração dele. E Deus, em resposta, ele faz com que o peixe lance Jonas na praia. Assim termina a segunda cena. Esse é o segundo capítulo. Terceiro capítulo, eu vou ler aqui para vocês, acompanhe a leitura. E eu quero lembrar aqui com vocês o que eu disse pela manhã. Existe um autor que ele olha para os 4 capítulos de Jonas, e ele, de forma didática, ele diz que é possível a gente entender cada um dos capítulos como se fossem movimentos do corpo de Jonas em relação a Deus. Explico. Primeiro capítulo, Jonas rebelde, ele está de costas para Deus. Estar de costas para alguém é como se você ofendesse alguém. Segundo capítulo, Jonas está de joelhos. É a primeira vez que ele ora. Então capítulo 1, primeira cena, Jonas de costas. Segundo capítulo, Jonas de joelhos. Depois de estar de joelhos, agora sim, terceiro capítulo, ele está em pé diante de Deus. Deus o levanta. E aí, o que nós lemos, Jonas 3, do 1 ao 10, está escrito assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, ele está de pé agora, né? Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Olha só,
eles creram com uma mensagem dessas. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. O que o rei fez? Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O último versículo: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Jonas estava de costas para Deus lá no início, rebelde. Depois Jonas, ele se coloca no seu lugar de joelhos. Agora Jonas, depois sim de orar, depois de se humilhar, ele agora está em pé. E basicamente esse terceiro capítulo aqui, nós temos duas grandes partes. Nós temos de novo um chamado de Deus para Jonas ir para Nínive e os resultados da pregação de Jonas. Lembra lá no primeiro capítulo? Primeiro capítulo, Deus chama Jonas para ir para Nínive. Ele não vai, mas o projeto de Deus é que sempre vai ter sucesso. Você vai de qualquer jeito. Você vai, se é para você ir, você vai. E aqui no capítulo 3, nós temos de novo o segundo chamado. Jonas, vai para Nínive. E agora ele vai. Meio emburrado, sim, mas ele vai. Tá? Lembra da sua mãe quando você era criança, e você chegava em casa sujo e queria dormir sujo. Você não vai dormir sujo. De emburrado ou não, você vai tomar banho. Você vai tomar banho. Era assim. Você vai de um jeito ou de outro, porque quem manda é, no caso, a mãe, né? O pai. E agora você, mãe e pai, você agora consegue ver em perspectiva, né? Como que a coisa funciona. A mãe e o pai faz isso de forma imperfeita. Deus de forma perfeita. Se Deus tem um plano para Jonas, para Nínive, para os marinheiros, esse plano, no tempo perfeito, vai se cumprir, com a nossa obediência ou desobediência. Deus é soberano sobre a tempestade, sobre o mar revolto, sobre o coração de Jonas. Deus é soberano, como nós vimos de manhã, nas conversas. As conversas que os marinheiros tiveram com Jonas revelavam os marinheiros e Jonas. E Deus estava utilizando a conversa para transformar a vida de todo mundo. Você pode inclusive pregar de forma relaxada para as pessoas. Isso revela o seu coração. Mas o Deus soberano usa a tua pregação relaxada, usa o teu evangelismo meia boca para converter as pessoas. Foi assim com Jonas, foi assim com os ninivitas. Ele é soberano, nós não. Então aqui nós temos de novo esse chamado, e nós vamos versículo por versículo, vem bem rápido aqui. Primeiro e segundo versículo diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha só, é para proclamar uma mensagem contra a cidade de Nínive. A princípio é uma mensagem muito dura, sem aparente esperança, como nós vimos pela manhã. É uma mensagem de juízo, tá? Não é uma mensagem, né, com o prelúdio, uma ilustração bem legal no início para chamar atenção, 3 pontos do sermão presbiteriano, falando da maravilhosa graça. A princípio não é isso não, vai ter isso no meio, tá? Mas a princípio a mensagem é: vai para Nínive e proclama contra ela uma mensagem. E adiantando, você sabe como é que é a mensagem, né? 40 dias e Nínive será detonada. Ou na linguagem correta, né? 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Essa é a mensagem. E foi essa mensagem dinamizada pelo Espírito Santo que fez com que
as crianças, os adolescentes, os jovens, os senhores, as senhoras, o rei, se arrependesse, colocasse cinza e pano de saco, jejum, ninguém come, ninguém bebe agora, é arrependimento. E eles se arrependeram. E Deus, pela sua graça e misericórdia, por um motivo que existe nele, não por bondade no homem, não tem bondade no homem, eles foram salvos, eles foram convertidos. E aqui eu quero destacar, nesse primeiro ponto, dentre aquilo, além daquilo que nós já destacamos, um detalhe. Uma verdade, ensinada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. O método ordinário de Deus salvar pecadores é a pregação da palavra de Deus. Você pode concordar com isso ou não. Você pode gostar disso ou não. Você pode querer fazer no século 21, dar uma nova roupagem nisso ou não. Não faça isso. Mas você pode, de repente, ser louco e querer fazer. Você pode achar pregação da palavra, ou seja, um homem pecador, arrependido, salvo por Cristo, com microfone ou sem microfone, falando a palavra de Deus, e crendo que o Espírito Santo toca no coração das pessoas, você pode achar isso daí muito assim, cafona, demodê, o que for. Mas esse é o único método ordinário que o Deus perfeito elaborou para salvar a gente. Ele podia salvar de outra forma, mas ele salva com pregação da palavra. E pregação é verbal, tá? O lugar do testemunho, aquele papo de pregue aos olhos, aos ouvidos, isso é verdade de alguma forma, tá? Mas pregação, tecnicamente falando, biblicamente falando, é verbal. Tem aquele ditado muito famoso, pregue a palavra, se necessário, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Calma, calma. Parte boa disso daí é que essa frase, a parte boa, essa frase nos desafia, nos incentiva ao testemunho. Beleza, a Bíblia fala que é claro que tem que dar testemunho. Não sejam somente ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Simplesmente saber muito e falar muito certo, sem praticar, isso é errado, é pecado, ponto. E essa frase dá um soco na boca do estômago daqueles que são só teóricos. Tá? Então beleza. Então pregue o evangelho, se necessário use palavras. Só que a frase inteira, ela está errada, claro que está. Porque pregar o evangelho, essencialmente, fundamentalmente, e o que interessa, biblicamente, é verbal. Tá? Imagina só que você está num contexto onde as pessoas todas são maluconas. E aí você vai lá e dá testemunho, você é sal e luz. Aí as pessoas vão falar, calma aí, por que você é assim? Aí você fala assim, não, eu acredito na frase que diz, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Se vira, eu já dei testemunho. O seu testemunho não vai ensinar a pessoa o que é pecado, quem que salva. O seu testemunho serve para impactar, para criar uma interrogação, para falar, cara, como assim? Está todo mundo indo para cá, por que você vai para lá? Todo mundo pensa de um jeito, por que você pensa desse jeito? Por que você é assim? Vamos tomar um açaí ali, eu quero que você explique para mim. Aí você vai pregar o evangelho. É porque, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu ia fazer pior do que todo mundo faz. Mas o que é graça? Aí você vai ter que falar. Não precisa fazer curso de teologia para ensinar o que é graça. Você vai falar no seu jeito. Se você fala muito, fala pouco. Se você é mais para frente, mais para trás. Se você é mais para fora, mais para dentro. Se é tímido. Deus vai usar você do seu jeito. Para você abrir a boca e testemunhar. Verbalmente falar o que é o evangelho. É o poder de Deus que salva todo aquele que se arrepende. É pela graça. Só existe salvação em Cristo. E o método inventado, criado por Deus é esse. Pregação da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus, tá? Versículo 3, tem outras coisas para destacar, questão de tempo. A gente vai passar um pouco mais rápido aqui. Mas eu quero que você entenda, antes de entrar no versículo 3, um pouquinho mais quem eram os assírios. E isso daqui não é para dar uma desculpa para Jonas, mas só para a gente entender um pouco o ódio dele. Não é para justificar, mas para entender a crise, o drama que ele tinha. Por que ele não queria pregar o evangelho? Um estudioso disse que os assírios eram pessoas violentas,
Quando capturavam uma cidade, eles levavam o povo, primeiro os homens e os meninos. A primeira coisa que eles faziam era cortar fora as mãos deles, tá? Homens e meninos, vem aqui, corta a mão dessa turma, e assim eles não iam ter mais problemas. Depois eles cortavam as orelhas, retiravam os olhos, jogavam os seus corpos numa pilha de outros corpos. Eles eram, nesse contexto, o povo mais temido do Oriente. Isso não é para desculpar Jonas, tá? Só para entender um pouco do drama dele. E aí nós vimos, eu quero repetir aqui, que Deus salva quem você quer que seja salvo, e Deus salva também quem você não quer que seja salvo. Para Jonas, ele queria só que ele e os seus amados, a sua panela, fosse salva. Mas Deus tem planos maiores. Obviamente que é só Jonas que tem esse drama, né? Você ama todas as pessoas da sua família, você não tem pessoas pelas quais você não ora. Você é assim, né? Você é lindo, perfeito. Nós não somos assim. Nós temos também guardado o que deve ser guardado, esse tipo de drama. Pessoas que nós queremos que sejam salvas e pessoas que a gente não está nem aí com a salvação. Deus mostra no livro de Jonas que Ele não é como nós e Ele quer que nós saibamos disso. Deus não é como eu e como você e Ele quer que eu e você saibamos disso. Ele salva as pessoas que você ama e Ele salva as pessoas que você odeia. Foi assim com Jonas, é assim com cada um de nós. Versículo 3 e 4 está escrito assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele foi. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Como nós já dissemos aqui, né? Uma pregação curta, direta e difícil. Curta, direta e difícil. Bem dura. E foi essa pregação que, pela graça de Deus, trouxe transformação na vida dos ninivitas. Então, basicamente, essa é a primeira parte do nosso texto, o chamado. Deus agora chama pela segunda vez e agora Jonas vai e prega a palavra. Essa mensagem aí. Ainda 40 dias, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Qual foi a resposta? A gente sabe, né? Qual foi a resposta? Versículo 5 até o 9 está escrito assim: os ninivitas creram em Deus. Dá para entender isso aqui? De uma mensagem dessa, que para os ouvidos sensíveis, sofisticados do público do século 21, é uma mensagem completamente que não tem nada de amor, né? É uma mensagem que não vai funcionar, uma mensagem dessa, mas o texto está aí. E depois tem a interpretação de Cristo. Cristo diz que no final dos tempos os ninivitas se levantarão para julgar os fariseus e os publicanos, deixando bem claro que eles foram convertidos. Então, versículo 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Todas essas aqui são imagens de arrependimento. Tirar a roupa real, sentar-se sobre cinza, colocar pano de saco. Todas imagens veterotestamentárias que lembram o quê? Arrependimento. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, a esperança deles aqui, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então perceba aqui o que está acontecendo aqui nesse texto. Perceba que aqueles homens,
Eles realmente ouviram uma palavra dura e pela graça de Deus se arrependeram. Lá em Isaías 66:2 está escrito assim: o homem para quem olharei é este. Que tipo de homem? Deus olha para todos, Ele conhece tudo. Aqui é um olhar diferente, um olhar paternal. O homem para quem olharei é este. Qual homem? O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. A humildade, o arrependimento, o quebrantamento, a contrição necessária foi apresentada, elas foram apresentadas por aqueles homens. Aqueles homens se arrependeram. Eles eram horríveis. Se nós fizéssemos parte do Reino do Norte, se nós fôssemos ali concidadãos ali, né, da nação ali de Jonas, falo por mim, eu odiaria os ninivitas. Odiaria os ninivitas também. Mas Deus tinha um plano para a minha vida, a vida de Jonas e para os ninivitas. Entender isso daqui deve fazer com que a gente repense, né, os dramas que nós temos na família. Todos temos dramas na família. E aí dá para adiantar algumas coisas já, né? A gente está no ano de 2022, né? Parece que vai ter uma eleição daqui a alguns dias, né? Até lá provavelmente vai rolar, né, quebra-pau em grupo de WhatsApp de família. Você é mais assim, você é mais assado, né? Eu creio que dá para a gente adiantar alguma coisa aí. Dá para adiantar alguma coisa aí. Ou você vai reproduzir o que todo mundo faz, ou dá para você ser um louco cristão, no melhor sentido da palavra. A gente não consegue fazer isso por nós mesmos, né? Mas, olhando para esse texto aqui, perceba, é possível que nesse ano, pessoas da igreja que você gosta, no final do processo eleitoral, você tenha ódio. Eu não estou exagerando e você sabe disso. Eu não estou exagerando e você sabe disso. Eu gosto de vários assuntos, né, relacionados à história, filosofia, não manjo nada, mas gosto. Tem um que eu gosto, é política. E eu sei disso, eu sei isso na minha experiência. Eu tenho família e também saí de grupo de família. E tiraram também eu. A gente vai repetir a mesma coisa que foi feita? A gente pode, de repente, à luz disso daqui, se adiantar ao processo. Se confiar na sua força, você não vai conseguir. Talvez você consiga 1 ou 2 semanas. Na terceira você não vai aguentar e vai escrever alguma coisa. Mas pela graça de Deus, somente pela maravilhosa graça de Deus, eu não sei como, não peça para eu ensinar, que eu também estou igual a vocês. Mas dá para a gente se adiantar esse processo e não repetir os padrões idólatras e mundanos, que a maioria vai fazer. Olhando para o que está acontecendo aqui. Um homem de Deus que tinha ódio. E lá no capítulo 4, que nós não vamos falar aqui, lá no capítulo 4 começa mais ou menos assim. Depois que os ninivitas se convertem, o que Jonas sente? Jonas sente mais ou menos o seguinte: Senhor, está vendo por que eu não fui? É porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e que perdoa o que se arrepende. Para mim já deu, eu não quero mais viver, pode me matar. Ele tem vontade de morrer, ao invés de se alegrar com a glória de Deus que perdoou os seus inimigos. Dá para imaginar isso? Você já ficou triste porque alguém foi abençoado por Deus? Aquela pergunta, né? Fiz lá na escola dominical. Qual que é mais fácil? Se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? É óbvio. Se a gente tiver um mínimo, né, de conhecimento ali do que a Escritura ensina, e um mínimo de honestidade com a gente mesmo, a gente sabe que o mais fácil é se entristecer com quem se entristece. Se alegrar de verdade com quem se alegra, não é natural com a gente, não. O exemplo mais bobo, né? Você está lá concorrendo a uma vaga, e o teu irmão consegue, você não. Só uma pessoa que já passou por muito sofrimento, e que é muito madura, pode falar assim: olha, eu queria passar,
mas não consegui. Eu sei que Deus tem planos para mim, e eu realmente estou alegre com a sua vitória. Só dá para falar isso se a pessoa já é muito calejada, muito humilde. E se ela é calejada e humilde, é que ela já sofreu bastante, mas foi sustentada por Deus. Porque naturalmente a gente com um sorriso amarelo fala: parabéns, eu estou feliz com você. Nada, você está com inveja da pessoa. A gente sabe que é assim. Tem uma música, né, de um cantor britânico lá da década de 80, 90, né, o Morrissey, que era líder lá dos Smiths, enfim. Ele tem uma música, ele é bastante irônico, bem ácido nas letras, né, o nome da música é esse: o ódio que eu sinto quando os meus amigos fazem sucesso. O ódio que eu sinto quando os meus amigos fazem sucesso. Ele foi sincero, é só isso. Não precisa, eu sei que de repente não é sempre ódio, ok? Ele não é cristão, então talvez no caso dele seja ódio mesmo. Mas isso não acontece com a gente, né? Ninguém aqui nunca sentiu isso. Não é assim, não é assim. A vida não é desse jeito. O texto continua: aqueles homens se arrependem. E aí lá no versículo 10, eu vou reler só o 10º, aproximando do final, diz assim: viu Deus o que fizeram. Eles se arrependeram. Pano de saco, cinza. Lembra lá no capítulo 2, quando o Jonas, todo cheio de si, agora dentro do peixe, ele pede perdão? Deus vê aquilo, tem misericórdia e faz com que o peixe vomite. Às vezes a gente só aprende no momento difícil. Aqueles ninivitas lá, né, se arrependeram, então viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Não vai dar tempo de entrar nessas questões, o arrependimento de Deus. Vamos ser honestos, você sabe que Deus não se arrepende da forma como a gente se arrepende. Aqui é uma linguagem acomodativa, onde Ele está comunicando para nós algo que aconteceu com Deus. Na verdade, não foi Deus que se arrependeu, os ninivitas que se arrependeram. Deus é imutável, né? Agora, não significa que Deus é insensível, Ele não erra, e por isso, Ele não se arrepende, Ele não corrige os seus planos. Nós fazemos isso. Ele conhece, Deus, o fim desde o começo. Lembra do salmo que nós lemos aqui? Antes da palavra chegar na boca, Ele já sabe. Como é que um Deus desse se arrepende? Ele é perfeito, nós nos arrependemos. Agora, Deus oferece perdão àqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele. É isso que o texto quer ensinar. E eu termino com as seguintes aplicações. O capítulo 3 de Jonas contém a história do maior despertamento espiritual de toda a história. Você pode chamar do que você quiser, tá? Não vou fazer distinção aqui. Despertamento espiritual, avivamento, reavivamento, enfim. Mas foi a maior revolução espiritual no curto espaço de tempo, com uma mensagem super curta, dura, difícil. E aí, nesse caso aí, milhares de pessoas foram convertidas. Agora, lembre do detalhe: não existe despertamento espiritual, avivamento, reavivamento, título que você quiser dar. Nenhuma mudança espiritual individual ou coletiva que não seja precedida de arrependimento. Não existe. Por isso que o sinal anterior, no meio e no final de um despertamento espiritual, nunca é frisson, aquela alegria, entre aspas, é totalmente louca, pulo, cambalhota, isso é outra coisa. Despertamento espiritual é sempre precedido de consciência de pecado. A minha vida ofende um Deus santo. Eu não posso continuar mais assim. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí depois vai ter alegria, sim. Mas genuína mudança espiritual sempre é precedida por genuíno arrependimento. Os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas percebam, pregação difícil, houve arrependimento. Cristo chegou a pregar belos sermões, e os fariseus continuaram com o coração duro. Sofrimento, como eu disse pela manhã e repito, ele pode ser o contexto tanto para o afastamento de Deus, quanto para a aproximação de Deus. O que define uma coisa e outra é a graça de Deus. Você pode ouvir zilhões de sermões.
Se não houver arrependimento, eles testemunham contra você. Aqueles ninivitas ouviram um sermão que nós já falamos aqui já. E eles se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos não é de mais livros, mais sermões no aspecto de santificação, de conversão. O que nós precisamos, todos nós precisamos. Quem não é crente, precisa se arrepender e crer em Cristo. Quem já é crente, mas ainda sente diariamente as lutas contra o pecado, o que nós precisamos de novo é arrependimento e continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. Sempre assim. Não tem nada mirabolante para acontecer. A vida cristã consiste em conhecer a Cristo, prosseguir em conhecer a Cristo e permanecer no tempo e na eternidade com Cristo. Nada mais. Cristo é um oceano que a gente não consegue conhecer tudo, mas o que nos é dado a conhecer já é suficiente para deixar a gente prostrado em adoração. Assim como Deus salvou os ninivitas, Ele continua salvando hoje. Ele tem poder para salvar hippies, punks, viciados, hipócritas religiosos da terceira geração de presbiterianos, ateus, rebeldes, indecisos, as pessoas mais loucas do mundo, quem abraça a árvore, quem é bruxa, o que for. Deus tem poder para continuar salvando. Deus tem poder para salvar o seu filho bonzinho, que tira a melhor nota da escola, mas que não é convertido. Ele salva os mais loucos e os mais aparentemente certinhos. O cristianismo não é uma mensagem que deixa bem claro que Deus salva somente os loucos, né? Mas se você for certinho, não falar palavrão, não ter matado ninguém nessa vida e frequentar a igreja pelo menos uma vez no domingo, você está salvo. Isso não é. Nunca foi, não é e nunca vai ser cristianismo. Dentro da igreja e fora da igreja, nós sabemos que nós precisamos de conversão. Deus salva quem fala palavrão e quem não fala palavrão. Deus salva quem nunca, não sabe nem que é o cheiro de maconha, e quem tem maconha parece que dentro dele. Deus salva os caras mais loucos do mundo, e Ele salva também os mais hipócritas do mundo. E nós, religiosos, a nossa tendência não é de ser os mais loucos, né? É de ser os mais hipócritas, a começar por mim. E Ele tem poder para salvar todos esses, mediante arrependimento e o entregar aos pés da cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palmer Robertson, que fez um estudo nesse livro aqui, ele diz o seguinte: Deus simplesmente não guarda mágoas contra as pessoas que se humilham e pedem perdão por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você, nós temos problemas com perdão, infelizmente. Deus não tem. Deus não tem. Jonas tinha um problema gigantesco para perdoar ninivitas. Deus nunca teve. Perdoou e não lembra mais e não joga mais na cara o pecado. Assim como Jonas, nós temos também uma mensagem para proclamar. Parecida com João Batista, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem que Deus nos deu não é: ainda 40 dias e Pinheiros vai ser destruída. Ainda 40 dias e você vai ser destruído. Não é essa. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum de nós, em si mesmo, por si mesmo, tem capacidade para cumprir isso daqui, a começar por mim. O que nós precisamos é de continuar experimentando o poder de Deus na nossa vida. Nos nossos lares, marido e mulher, os filhos, entre os irmãos, dentro da igreja, na família, no trabalho, na escola. Que Deus tenha misericórdia de nós e que aquela mudança espiritual, ela continue, aquela mudança espiritual que começou na conversão, continue reverberando na minha vida e na nossa vida. Que Deus nos transforme a cada dia à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém. Amém.